Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 17, que diz: Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Bom, queridos, chegaram então os enviados por Cornélio, que nós já vimos, era um centurião romano, era um centurião italiano, pagão completamente, chegaram até a casa de Pedro, essa comitiva. Bom, nós estamos vendo aqui, queridos, como a providência de Deus trabalha. Porque nós vimos que Cornélio teve uma visão, recebeu instruções, ele enviou a comitiva, enquanto isso Pedro teve uma visão, e quando a visão termina, essas pessoas chegam. Então veja, enquanto Pedro ainda estava matutando, tentando compreender o que aquela visão queria dizer, quais seriam os próximos passos, o que Deus esperava dele a partir daquela visão, enquanto ele ainda estava meditando nisso, bate-se a porta. Então veja como a providência divina encaixou todos os acontecimentos, todas as circunstâncias de uma forma perfeita, de uma forma divina, para que aquele encaixe demonstrasse a todos os envolvidos como Deus estava na direção de tudo aquilo. Não podia ser mera coincidência, Como pode ser tão coincidente a esse ponto? Probabilisticamente muito difícil. E, além disso, a gente vê que a providência divina, ela atua. Então Deus faz esses arranjos para mostrar ao ser humano a sua presença, a realidade do seu agir na história. Então se tenha sempre essa visão aberta de ver Deus agindo. Como tem uma pessoa dos Estados Unidos, de uma banda cristã, ele conta, eu era 100% ateu, não achava toda essa questão de Deus bobagem, e aí um dia eu passei por uma situação impossível de ser resolvida e eu falei, bom, não me resta alternativa. Eu falo, então vou ver se esse Deus existe mesmo. Deus, se tu existes, resolve essa para mim. Se resolver, eu creio. E, por incrível que pareça, depois daquela oração, na mesma semana a questão se resolveu. Aí ele falou, isso é coincidência. Se eu não tivesse feito a oração, teria ocorrido da mesma forma. Foi algo meramente, foi ali no meu desespero, foi uma coincidência, deixa para lá. Só que, passado um tempo, ele passou por uma outra situação impossível, novamente fez a oração, novamente se resolveu, mas ele também não creu. Mas lá pela sétima vez que aconteceu isso, aí ele falou, bom, peraí, aí já estou sendo teimoso. Pode haver coincidências, 1, 2 vezes, mas tantas vezes, 7, 8 vezes? Não, aí eu já preciso de mais fé para crer que não é Deus agindo do que para crer que Deus está agindo. Porque está muito óbvio. Se tornou óbvio crer em Deus. Eu estou vendo diante de mim, não a coincidência, mas a providência de Deus, porque eu estou vendo as coisas se encaixarem, respostas do impossível, do dificílimo ocorrerem. Então, realmente, eu tenho que me dobrar a esse Deus que existe. Então, fique atento, porque às vezes Deus age nas circunstâncias para te mostrar uma dada situação. Algum tempo atrás, eu estava esperando um dado dinheiro chegar a mim e depois de meses esse dinheiro chega num dia e no mesmo dia uma pessoa me pede uma ajuda. Ora, a pessoa poderia ter me pedido essa ajuda no dia anterior ou no dia seguinte, mas vem no mesmo dia que eu recebi aquele dinheiro e eu estava grato a Deus. Mas não, isso aí não é coincidência, isso é providência de Deus, encaixando as coisas para que a gente possa fazer o bem, para que a gente possa ver que Ele está à frente. Então esteja sempre atento para as manifestações, essas simples de Deus. Porque às vezes Ele pode vir, como no caso aqui de Pedro, de Cornélio, com uma visão, ou algo muito grandioso, mas a gente não pode querer que Deus haja assim sempre. Ele fala de 1000 maneiras, queridos. Deus pode falar de forma simples conosco. Ele pode simplesmente tocar no nosso coração, a gente pode se sentir em paz em realizar dada coisa. Sendo algo bom, como diz o livro de Provérbios, não hesiteis em fazer o bem a quem de direito
estando em tuas mãos o poder de fazê-lo. Então não hesite. Se é algo bom, você tem as condições, por que não fazer? O nosso Deus não é o Deus do bem? Não é o Deus que quer que a gente melhore o mundo, melhore as pessoas, que amem o próximo? Então não fique também exigindo de Deus sinais. Me dá um sinal, me dá isso, me dá aquilo. Não, meu irmão, vamos também simplificar, né? Porque a gente não está aqui para sermos movidos a controle remoto, Deus apertando como marionetes. Deus nos dá princípios e valores para a gente viver a partir deles, como pessoas conscientes, como indivíduos, como pessoas maduras na fé. Agora, claro, em dados momentos, querendo Ele nos mostrar uma direção que às vezes a gente não veria por nós mesmos, Ele pode usar da providência divina, como nós estamos vendo aqui. Agora, como sempre, eu sou uma pessoa ponderada, queridos, e como sempre eu mostro o que o Evangelho mostra. Nós temos que examinar os espíritos para verem se são de Deus. Porque as pessoas são bipolares, né? Sempre adotam extremos, e o Evangelho não é de extremos, o Evangelho é da sabedoria, do discernimento. Há aqueles que dizem, não, isso não existe, mesmo dentro do segmento religioso, não, isso não existe de Deus manifestar, de Deus dar um direcionamento, não existe, é só a partir de princípios e valores. E aquele outro segmento, não é tudo, são sinais. Aparece uma borboleta, aparece uma nuvem no céu, num formato, tudo é sinal de Deus. Não, pelo amor de Deus, a gente tem que ter cuidado, deixar Deus falar quando Ele quiser falar. Não é a gente forçar ver coisas onde Deus não tem nada a ver com aquilo. Aparece uma coisa, surge uma coisa, e a pessoa logo atribui isso a Deus e depois coloca isso na conta de Deus. E muitas vezes, como diz o apóstolo Paulo, muitas vezes o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por nossa causa. Porque a gente dá motivo, porque, não, mas eu sei que Deus está nesse projeto aqui, nisso aqui, por causa de que eu vi uma coisa ali. E às vezes não foi sinal de Deus coisa nenhuma, é porque a pessoa quer enxergar aquilo. Então ela força isso. Então tenha cuidado para não estar forçando por causa dos seus desejos, das suas paixões, das suas vontades, e depois atribuir isso a Deus. Não. O que é seu, você fala, poxa, eu tenho muita vontade que esse seja o caminho e tudo mais, mas não saia atribuindo coisas a Deus, porque, pelo amor de Deus, isso é uma coisa que os judeus ensinam muito. Não tome o nome de Deus em vão. Isso é um dos pecados que eu vejo assim ocorrer aos bilhões no meio cristão, aos bilhões, infelizmente. O judeu não tem reverência para com Deus. Os cristãos, tudo é Deus, não foi Deus. Deus falou, Deus me guiou, Deus me orientou. Aí você vê a pessoa caindo nos burros d'água, aquilo dando tudo errado. Aquilo você vê que depois foi até mentira. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, tenha cuidado também. Veja se aquilo realmente é algo da providência divina ou você está querendo enxergar uma coisa onde não tem. Enfim, vamos ser sábios, vamos ter discernimento, vamos buscar em Deus a resposta para as coisas de uma forma equilibrada, não querendo colocar Deus para falar o que Ele não falou. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.